Boa noite, pessoal. Começamos mais uma aula do curso preparatório da ICEM aqui do CR. Hoje, 31 de janeiro, estamos na semana 24, iniciando a primeira semana do estudo do PEP. E hoje veremos o assunto da população brasileira. Então, enquadrado aí dentro de Geografia do Brasil, será a segunda questão da primeira avaliação do treinamento do PEP. Eu vou compartilhar aqui os slides. Estão me enxergando? Ok? Tá. Eu peço que, se alguém tiver alguma dúvida, possa regular com me chamar no vídeo, tá? Vou minimizar aqui a imagem de vocês. Deixa eu só acertar aqui. Então, a aula de hoje, ela é sobre geografia, população brasileira, referente aí à primeira avaliação e treinamento, segunda questão, e eu que estou ministrando essa aula. Essa matéria, essa disciplina é do Coronel Alexandre Costa, mas como ele está numa missão, hoje ele não poderia ministrar, então eu acabei assumindo essa matéria para ele. Tá, tem aqui, então, o nosso objetivo da aula, que é apresentar o conteúdo para que o aluno possa responder o bizu do conteúdo, que é o nosso processo metodológico, e tenha plenas condições de responder a segunda questão da primeira avaliação de treinamento de geografia. Como eu falei para vocês, hoje de manhã lá no grupo, eu fiz uma comparação entre o barema, que foi disponível pela ICM, da primeira avaliação de geografia, comparei com o nosso repertório de ideias, que eu apresentei para vocês na segunda-feira, e está bem alinhado, tanto nessa parte de população brasileira, quanto na parte de União Europeia. E tem muito mais informações na parte aqui das nossos slides e o repertório de ideias do que o Barema. O Barema ele é apenas uma referência para vocês estudarem daquilo que a ICM irá cobrar no concurso. Evidente que ali não estão todos os assuntos, estão os assuntos mais importantes. E aqui a gente consegue apresentá-los e extrapolar um pouco mais para ampliar o conhecimento de vocês. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Como eu disse, reforçando o repertório de ideias, eu crio pela inteligência artificial com aquilo que a ICM disponibiliza, que são os baremas do CPKM e os baremas do concurso, desculpa, do PEP. Eu tenho um arquivo que vai de 2003 até 2024, e além disso, eu coloco na inteligência artificial a bibliografia do Pladis. Então, tudo que está ali para que a IA faça o resumo e gere o repertório de ideias, eu faço de acordo com o que a ICM, ele não busca da internet, ele busca do repertório de ideias. Então, a gente viu, comprovou que realmente está alinhado com a ICM. Não teve nenhum assunto do repertório de ideias que não estivesse na ICM. E também não tem nenhum assunto do Barema que não estivesse no repertório de ideias. Então, está bem alinhado. Eu digo isso porque é a primeira experiência que eu tenho feito a respeito disso, e, e por isso que eu estou esclarecendo para vocês. Bem, vamos em frente. Aqui está o bizu do conteúdo, que é a questão que baliza o estudo de vocês, de modo que vocês não saibam qual é a questão, para realmente ter aquele elemento surpresa na hora de enfrentar a prova e fazer parte do treinamento. E por isso eu tiro algumas condicionantes, ou então eu mudo a cara, mas o conteúdo vocês vão estar sabendo. E a partir daí, esse conhecimento adquirido vai ser suficiente para vocês encararem a prova. Vamos abrir a prova amanhã, ou domingo, né, ou na própria segunda-feira, e vão fazer a questão
olhando uma terminologia, vamos dizer assim, diferente, algumas condicionantes diferentes, e essa condicionante diferente, naturalmente, será comentada aqui nas aulas ou no repertório de ideias. Vai fazer parte do raciocínio que você vai ter que fazer para esquematizar a questão. Tá? Então, essa aqui, reforçando o porquê do bizu do conteúdo. Ou seja, você estuda aquilo que vai cair, entretanto, não perde o elemento surpresa da questão. O nosso sumário, então, como a gente viu, o nosso bizu, a gente tem que ver quais são os impactos econômicos e psicossociais ao desenvolvimento do Brasil provocados pela redução da população brasileira. Esse termo redução da população brasileira é um termo, uma expressão que está na avaliação de treinamento, tá? Mas eu quero esclarecer ele, porque a população brasileira não está reduzindo é a taxa de crescimento. Ou seja, o Brasil continua crescendo, só que a taxa de crescimento ela está inclinando, né? Ela não está assim, crescendo inclinada, ela está diminuindo ao ponto que a previsão é começar uma redução populacional daqui a 2 décadas. Tá? Então, mas eu permaneci, eu deixei redução da população brasileira, que é o termo que aparece na ATEM. E nós temos que ver aqui, o bizu é para a gente ver os impactos que essa taxa de redução do crescimento da população tem provocado na parte econômica e psicossocial que interfere no desenvolvimento do Brasil, certo? Para tanto, para a gente chegar de quais são os impactos econômicos e psicossociais, eu fiz a aula baseada, primeiro nós vamos ver como que está essa questão da população, quais são as características desse processo de desaceleração do crescimento. Aí, a partir daí, a gente traz os impactos econômicos e psicossociais, né? Quem já viu os slides que eu mandei no grupo, já vai ter uma noção do que vai ser tratado aqui. Esse é o sumário, então, a gente vai ver esse processo de desaceleração do crescimento populacional, então, eu creio que esse é o termo mais adequado. Aí, a partir dessa análise, a gente vai ver os impactos econômicos e psicossociais ao desenvolvimento. E, no final, a gente compara esse processo de desaceleração e faz a relação das suas características com os impactos no desenvolvimento econômico e psicossocial. A gente faz essa relação. Bem, aqui está a primeira, como introdução, né? Atualmente, o Brasil não está reduzindo sua população, né? O termo está assim, mas o crescimento populacional está desacelerado e pode entrar em declínio nas próximas décadas. Então, veja, aqui eu tirei do site do IBGE, isso aqui é a referência de 1º de julho de 2024, a população hoje, com uma revisão que fizeram, 212 milhões, população brasileira. Aqui está um gráfico também do IBGE, onde apresenta a população residente que reside no Brasil em milhões. Em 2022, 203, e começou lá no século XIX, 10 milhões. Então, veja aqui, o crescimento aqui começou inclinado dessa maneira, depois ele deu um acelerado crescimento, e agora perceba que a tendência está do gráfico fazer assim, ó, né? O gráfico vai chegar um momento, após 22, ele vai decrescer, ou seja, a taxa de crescimento vai diminuir. Aqui tem uma transição demográfica, também de 1872 até uma previsão para 2100. A transição demográfica é essa mudança de crescimento para decréscimo, para diminuição. Então, aqui aparece a taxa bruta de natalidade, então, quantos nasciam em milhões, né? Aqui está o percentual em milhões, a taxa de natalidade durante os anos, nós estamos aqui, ó, 2025 a 2030, nós estamos aqui nesse ponto. Então, veja, a natalidade está descendo, a gente vai fazer essa análise a respeito da população, porque desaceleração populacional. Então, a natalidade está diminuindo, a mortalidade está subindo, né? E aqui apresenta o gráfico que é o crescimento vegetativo, ou seja, um menos o outro. Nesse ponto aqui, ó,
por volta de 2045 a 2050, há um ponto em que natalidade e mortalidade se equivalem, ou seja, vai estagnar, e aí começa um decréscimo, porque aumenta a taxa de mortalidade e praticamente a natalidade vai se manter a mesma. Isso aqui é uma previsão, evidentemente, pelos índices atuais. A taxa de crescimento populacional, ou melhor, para que a população cresça, é preciso ter uma quantidade de 2,1 filhos por família, né, que é para você recompor a família. E isso hoje é 1,6. Então, por isso que a natalidade ela está decrescendo e a previsão é que ela se mantenha no mesmo patamar. Daí, então, que a gente diz que há uma desaceleração do crescimento, né, populacional. Então, a população continua crescendo, está diminuindo, mas há uma desaceleração do crescimento. Então, o gráfico era essa inclinação, agora ela já está essa e está tendendo para descer, tá? Por conta de todos esses dados. Eu vou apresentar hoje, pessoal, as ideias, tá? E alguns gráficos, alguns dados, e é importante, não precisa decorar, evidentemente. O importante é vocês terem uma ideia, uma noção. Então, assim, está em torno de tanto, então, a população em torno de 200 milhões, né? A taxa de decréscimo, a previsão é em torno de 2045, há uma transição demográfica, ao invés de crescimento populacional, haverá um decréscimo populacional. Então, é isso que vocês têm que saber, né? Gravar. E eu, pelo menos particularmente, quando eu olho um gráfico, eu consigo memorizar. Eu tenho memória fotográfica, e isso me ajuda a memorizar. Tá? Por isso que a gente traz aqui os gráficos. Ah, algumas ideias ainda como introdução. Primeira coisa, da desaceleração, né, populacional, é que no Brasil começou na década de 60 e se intensificou a partir de 80 e 90. Alguns marcos importantes desse processo. Então, nas décadas de 60 e 70, a taxa de fecundidade era alta, cerca de 6 filhos por mulher. Mas começou a cair com a urbanização, então, quem mora na cidade tem menos filhos, e a maior presença da TV e rádio, que influenciavam comportamentos sociais. Então, a TV e o rádio influenciavam a ter menos filhos, né, por ideias que eram transmitidas. Por isso, a taxa de fecundidade caiu. Já nas décadas de 80 e 90, o Brasil passou por um forte declínio da natalidade, número de nascimentos, com políticas de planejamento familiar e maior acesso a anticoncepcionais, inclusive órgãos da saúde pública cedendo, dando anticoncepcionais, né? E mudando essa parte cultural. Um país bem tradicional, muito cristão, principalmente católico, mas mudou esse perfil e passou a adotar anticoncepcional. A taxa de fecundidade caiu, então, cerca de 2,5 filhos por mulher. Ainda é uma taxa para crescimento. Já a partir dos anos 2000, essa taxa caiu abaixo do nível de reposição, que é de 2,1 filhos por mulher. A reposição, porque um casal tendo 2,1 filhos, isso estatisticamente, você recompõe a população, né? Os dois casais vão morrer, vai permanecer os dois filhos mais um pouco a mais para poder crescer, né? Porque você tira aí casais que não têm filhos, então, estatisticamente, 2,1 filhos por mulher é o que dá esse reposição populacional. Hoje está em torno de 1,6 por mulher. Por isso, então, indica o futuro declínio populacional. Então, apesar de estar crescendo, com a taxa de 1,6, e a gente vai ver aqui quais são os fatores que levam a tudo isso, e desse processo todo de desaceleração, vai chegar um momento que isso vai decrescer. E essa previsão, eu tenho vários gráficos aqui, um deles eu já mostrei ali para vocês, de 2045 e 2050, né, de haver esse decréscimo. Então, uma das informações que eu peguei é que se essa tendência continuar, o Brasil pode ter uma redução da população a partir de 2040 ou 2050. São 20 anos. 20 anos é uma geração, né? Dependendo dos índices de natalidade, mortalidade e imigração. Então, a população ela se dá por isso, né? Quantos nascem, quantos morrem e quantos chegam em migração, né? Ou quantos saem. Acho que seria melhor o termo migração. É tanto os que saem quanto os que entram. Então, tudo isso é que vai dar a sua população. Bem, aqui estão os fatores, portanto, que levam a essa desaceleração populacional. E aqui não está diretamente relacionado, mas o que influencia na mudança de comportamento que leva a ter menos filhos, certo?
ou que diminui a taxa de mortalidade, ou aumenta, e a questão da imigração, da migração, né? Então, tudo isso, esses três fatores, é que levam a população. E a influência desses fatores aqui, desses 14 fatores, é que levam a essa mudança do perfil populacional brasileiro. Tem muitas informações aqui, só para reforçar a ideia. O Barema da ICM traz apenas 6 ideias, né, que a gente está trazendo 14. E elas estão aqui, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a redução da taxa de natalidade. Evidentemente, diminuindo a quantidade de pessoas nascendo vai diminuir. Envelhecimento populacional, que a gente vai ver o que isso traz, nós vamos ver em detalhes cada um deles. O êxodo rural, então a pessoa indo para a cidade também muda o perfil de comportamento. Crescente urbanização, então, o que a cidade provoca no comportamento. Aumento da migração internacional, imigração entende-se saindo do Brasil e entrando no Brasil. Mudanças na estrutura familiar, então, hoje não tem, como antigamente, vamos dizer assim, né, no início do século XX ou até século XIX, estrutura familiar pai, mãe e filho. Hoje tem várias composições de estrutura familiar. E tudo isso provoca um impacto na quantidade de população. Interiorização da população, indo para o interior também provoca. Impactos do declínio populacional na economia, então, o que a economia influencia. Declínio populacional nas regiões norte e nordeste. Educação e transição demográfica, né, o que a educação impacta. Saúde e mortalidade infantil, vamos detalhar um pouco mais sobre isso. Desafios nas políticas migratórias internas, que é a transição populacional entre os brasileiros aqui internamente. Impacto das desigualdades regionais, as diferenças das regiões, o que isso impacta. E a baixa fecundidade em grupos urbanos. Então, muitas coisas estão relacionadas. É importante que essa aqui são algumas ideias levantadas, alinhadas, como eu já disse, com essa, e extrapolando outras também, e a gente vai detalhar cada uma delas. O importante é que vocês gravem pelo menos 14, vamos dizer assim, que é para vocês responderem ou uma questão de apresentar ou uma questão de analisar. Bem, vamos lá. Começando com a redução da taxa de natalidade. A transição demográfica reduziu a taxa de natalidade nas últimas décadas, né, como eu mostrei no primeiro grau. Urbanização crescente diminuiu o número de filhos por família. Então, dentro da cidade, o custo é maior, então você acaba tendo menos filhos. Mudança nos papéis sociais das mulheres, com maior inserção no mercado de trabalho. E isso diminui também a quantidade da taxa de natalidade. As mulheres no mercado de trabalho, elas não querem ter tantos filhos, querem permanecer no trabalho. E aquelas que têm filho ficam afastadas por um tempo e retomam. Então, se tiver mais filhos, elas ficarão mais tempo afastadas do mercado de trabalho. Por isso, então, essa mudança dos papéis sociais das mulheres é que levam a influenciar a população. O aumento do custo de vida nas grandes cidades estimula a ampliação das famílias. Então, hoje, para custear um filho nas cidades é muito grande. E o avanço no uso de métodos contraceptivos e planejamento familiar. Aqui estão alguns gráficos, tá? Depois vocês olhem com detalhe. Então, olha aqui, a taxa de natalidade no Brasil. Então, em 91, o que está na cor mais escura é a quantidade de maior taxa de natalidade. Então, perceba que vem decrescendo. Aqui no norte e nordeste, né? Era um grande até 2000, e olha a mudança de 2005 e 2010. Praticamente, então, a taxa, todas as regiões bem pequena, né? Quanto mais claro, é menor. Então, uma redução da taxa de natalidade brusca em pouquíssimo tempo, em 10 anos. Né? Eu diria em meia geração, reduziu bastante. Olha o impacto que tem trazido a mudança da taxa de natalidade. Aqui tem uma taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, né? Eu tenho aqui por região para o Brasil, todas, começa em 2000, está pequena aqui, eu vou falando para vocês. E aqui está 2010, todas estão tendendo para 1,6. E é exatamente isso daqui, ó.
Está praticamente todas as regiões indo para a mesma taxa de natalidade e de fecundidade. E aqui tem uma informação aqui, ó, éramos 6, seremos 3. A fecundidade brasileira despencou um total de filhos por mulher. Em 1960 eram 6 filhos, em 1980 eram 4, em 2002, e a tendência é 1,5, menos do que 2. Né? E aqui está algumas informações a respeito da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, o que provoca essa questão de filhos. Certo? Muito bem. Vamos para o próximo. O próximo é o envelhecimento populacional. O aumento da expectativa de vida eleva a proporção de idosos na população. Está melhorando a qualidade de vida, você diminui, você aumenta a qualidade da saúde, então você vai tendo mais velhos. E os jovens estão diminuindo, está tendo menos filhos, então vão ter menos jovens. Então, esse envelhecimento populacional provoca isso. Pressão sobre os sistemas de saúde e previdência social, já é um impacto. Redução da força de trabalho disponível no futuro, né? Então, jovens, que é a força de trabalho, a gente vai ter depois, vai fazer uma análise sobre isso. Desafios para sustentar a população idosa com uma base econômica menor. E aqui a gente vê reflexos na previdência, né? Que a gente vê aqui, ó, no próprio sistema de saúde. Então, a base econômica para sustentar essa população idosa, ela é um desafio. E a necessidade de adaptação de políticas públicas e infraestrutura para atender os idosos. O perfil está mudando, populacional, então você precisa de políticas públicas para tanto. Aqui aparece, ó, número absoluto e relativo de idosos, 50 até 1950, 2100. Em 2050, você tinha 4,9% de idosos e uma população de 2,6 milhões. Hoje, aqui, ó, 2020, ó, nós temos em torno de 14% de idosos, com 30 milhões, né, dos 212, como a gente viu, e aqui é o número absoluto de idosos, ó, e aqui é o percentual, essa linha é o percentual. Olha o que acontece aqui, ó, em 2075, 80 milhões, já está 37% de idosos. E aqui depois essa tendência aqui, isso aqui é, lógico, é uma previsão, né? 2100, ó, estabiliza em 40% de idosos. Então, você tira de 14%, 30 milhões, em torno de 30, né? 50 anos depois, 60 anos depois, você passa para 40%, em torno de 40, de 14 para 40, de 30 para 82, né, quase triplica. Olha só o que acontece em tudo isso daqui, ó, previdência, saúde, infraestrutura, economia, uma mudança muito grande, tá? Aqui está o número de jovens, ó, e o número de idosos. Os jovens é em azul e os idosos é em laranja, tá? E aqui em verde está o índice de envelhecimento, que é essa diferença. Ele tem um gráfico aqui de 2000 até 2060. Aqui a previsão é que em 2030, aqui, ó, se equilibra o número de jovens com idosos, certo? Aí os idosos começam a crescer, vai ter mais idosos do que jovens, a partir de 2030, certo? Então, essa questão de envelhecimento é bem impactante. Vamos, então, agora para a influência do êxodo rural, ou seja, saída das áreas rurais e a redução a saída do campo e indo para a cidade. Então, o que a saída do campo provoca? Redução da população em áreas rurais devido à mecanização agrícola. Tá? Como a gente viu lá, nas cidades, o custo é maior, é estimulado a ter menos filhos. Então, se você está saindo do meio rural por conta da mecanização agrícola, o pessoal está indo buscar emprego na cidade. E aí vai impactar a questão populacional e principalmente do crescimento. A migração para centros urbanos em busca de emprego e serviços. Por conta dessa mecanização, a oferta de trabalho é menor. Esvaziamento de comunidades rurais e perda de tradições culturais, aqui já é um impacto psicossocial. Impacto na produção agrícola em pequenas propriedades. Então, as grandes propriedades, por conta da mecanização agrícola, acabam aumentando. E aí, as pequenas propriedades, a agricultura familiar diminui, né? Então, isso vai impactar na produção.
e interfere na economia. Dificuldades em manter infraestrutura e serviços básicos em áreas pouco habitadas. Então, os recursos públicos, a infraestrutura, ela é carreada para onde tem mais população, né? Onde tem menos gente, naturalmente a infraestrutura e os serviços acabam ficando precários. Aqui está um gráfico da também uma evolução de 1950 até 2015 da população rural em verde. Perceba, 50, 60, entre 60 e 70 houve essa mudança. O número da população rural acabou sendo menor do que a urbana. E hoje, olha, essa aqui é 2015, olha a diferença. A população urbana é muito maior do que a rural. Já esse gráfico mostra a questão da produtividade, né? Como a gente viu aqui, produtividade agrícola, que tem um impacto econômico. Aqui em vermelho está a área de plantação, né? Então, de 90 até 2018, praticamente não cresceu nada. Em compensação, a produção e produtividade aumentou. E o que se deve a isso? A mecanização agrícola, certo? Mecanização. Então, veja, quanto aumentou, apesar da área não aumentar, né? Mas por que aumenta muito a produtividade e a produção? Por conta da mecanização. Ok? Muito bem. Agora vamos ver a questão, tá, que a gente já viu, né, alguns pontos, de crescente urbanização. Então, a concentração populacional em regiões metropolitanas e capitais está acontecendo isso, né? Por conta de emprego, por conta da mecanização da, do meio rural, certo? Por isso que estão aumentando as regiões metropolitanas. Aumento de problemas urbanos, como congestionamento e poluição. Estou falando das questões que trazem, né, o crescimento da urbanização. Expansão de periferias, habitações irregulares, desigualdades no acesso a serviços básicos e educação. A gente vai tratar a respeito de educação. E dificuldade de planejamento urbano sustentável. Então, esse crescente urbanização também provoca a questão da população, certo? Aqui tem um outro gráfico da população urbana, a gente viu lá até 2015, né? Que ele traz, ó, em 2050, em termos de milhões de pessoas, 238 milhões no meio urbano e 16 no campo. Então, cada vez mais o número de população urbana, desse crescimento da urbanização, está sendo maior. E aqui tem os problemas, alguns principais problemas eu trouxe ambientais da cidade, né? Eu trouxe aqui, ó, a questão da planejamento sustentável, problemas urbanos, aqui problemas ambientais, ó. Então, aqui é o Brasil e aqui está por região. Então, no Brasil, sistema de coleta e tratamento de esgoto é um dos principais problemas, poluição dos rios, enchentes, abastecimento de água. Então, toda essa questão ambiental, que é necessidade básica, isso influencia na população. Bem, vamos para o próximo. Pessoal, quem tiver dúvida aí, pergunta, tá? Ou se tiver alguma colocação a fazer. Eu estou correndo por conta da quantidade de volume de informações. Estou procurando ser bem simples para que vocês gravem o conhecimento. Outra questão é o aumento da migração internacional, ou seja, brasileiros migrando para outros países em busca de melhores oportunidades, né? Saída daqui. E também tem a entrada, a migração internacional, que é pequeno. A maioria é a saída do Brasil do que a entrada. Isso provoca o quê? Perda de talentos qualificados, resultando em fuga de cérebros. Olha esse aqui, ó. Cientistas brasileiros no mundo. Isso aqui é de 2015, tá? Então, aqui, a ida de pesquisadores para os Estados Unidos, ó, 17 mil pesquisadores saindo para ir para lá. Depois vem para a França e Alemanha, em torno de 4 mil. Né? O restante é tudo Europa. Depois tem Irlanda e Itália, 2 mil, de 2 mil, e Portugal. E aí Hungria, Canadá, Reino Unido e Espanha, em torno de 1.000 a 1.500. Então, tudo isso daqui, esse pessoal é perda de fuga de cérebros. Aqui são só pesquisadores, sem contar a questão da mão de obra, né, qualificada, que sai para trabalho, que é apenas de mentes pensantes, certo? Outra questão é remessas enviadas por imigrantes contribuindo para a economia local.
população migrante vulnerável, condições precárias de trabalho e desafios na relação diplomática com o país de destino. Olha essa outra informação aqui, ó, de janeiro de 2019, fonte Polícia Federal, aqui publicado no portal R7, em termos de migrantes registrados no Brasil. Haiti, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Argentina, Uruguai, China, olha que interessante, Cuba e Estados Unidos e Peru. Então, nessa ordem, a quantidade que tem aí de migrantes, são 70 mil registrados, isso em 2019. Então, tudo isso impacta na economia, né? Nas relações diplomáticas com esses países, enfim. E aqui está outro gráfico bem detalhado a respeito de brasileiros em fuga, saída de profissionais qualificados para os Estados Unidos. O que chama atenção é qualificados, né? Não tão somente sem qualificação ou pouca escolaridade. Para fechar aqui, ó, tem aqui, ó, de 2014 para cá, 46% nível superior completo, 24% pós-graduado e 23% doutor e mestre e MBA. E sem curso superior, somente 6%. Então, quem está saindo é pessoas bem qualificadas, né? Um nível de escolaridade que migra para os Estados Unidos. A outra questão é a mudança da estrutura familiar. As famílias estão sendo diferentes. Isso vai impactar na questão da população. Primeira coisa, famílias menores e aumento de domicílios unipessoais, ou seja, pessoas morando sozinhas. Crescente número de mulheres chefes de família. E isso impacta na questão salarial, a gente sabe que as mulheres ganham menos, a questão de elas engravidarem e sair do mercado de trabalho, né? Então, tudo isso vai impactando. Alteração no padrão de convivência intergeracional. Então, muitas famílias, como a gente vai ver, as gerações estão morando junto, então mora pai, mãe, filho, avô, né? E isso acaba alterando esse padrão. Maior aceitação social. Eu digo avô e avó porque está aumentando o número de pessoas idosas, né? E muitos não moram sozinhos, acabam morando com os próprios filhos. Maior aceitação social de diferentes tipos de arranjos familiares, a gente vai ver aqui quais são esses arranjos familiares, e implicações nas políticas habitacionais de consumo, por conta dessas mudanças de arranjos familiares. Então, aqui tá os tipos de arranjo familiar. Então, o primeiro deles é as famílias nucleares, composta por pai, mãe e filhos, certo? Diria a tradicional, o que na década de 60 e 70, a grande maioria era nuclear, pai, mãe e filho. E aí, como a gente viu, né, a mudança durante os anos, por conta de várias informações, educação, melhoria da qualidade de vida, né? Famílias adotivas, sem relações congênitas entre pais e filhos, então, um casal que adota crianças. Famílias homoafetivas, compostas por casais homossexuais, homem e homem ou mulher e mulher, incluindo ou não crianças. Aqui também tem a questão da adoção, certo? Famílias transgênero, compostas por pessoas que uma delas ou um casal se reconhece como transgênero, ou seja, mudou de sexo. Era homem, nasceu homem, mudou, passou para ser mulher ou vice-versa, incluindo ou não criança. Esse perfil, ele tem um comportamento cultural diferente, né? O comportamento deles é totalmente diferente do homoafetivo, que é diferente do adotivo, que é diferente do nuclear. Famílias extensas, com 3 ou 4 gerações, como eu falei, como está envelhecendo a população, tem muito mais idosos, então os filhos vão ter que cuidar dos pais. E eles acabam, normalmente, em geral, quando ficam viúvos, vêm morar com os pais, com os filhos. Isso muda na estrutura familiar. Famílias monoparentais, chefiadas ou somente pelo pai ou somente pela mãe. E famílias reconstituídas, que é ou recasadas após o divórcio, né, ou após a viuvez, reconstituída. Isso, o divórcio, né, chegada do divórcio, ele provocou esse tipo de comportamento, que antes não tinha.
Ok? Então, essa estrutura familiar, essa mudança provoca muito todas essas questões aqui. Interiorização da população. Então, há uma migração para cidades médias em busca de melhor qualidade de vida. É interiorização para cidades, tá? Não é para o meio rural. Então, são cidades médias. E isso vai buscar melhor qualidade de vida. Muita gente sai das capitais para morar no interior para poder melhorar a qualidade de vida. E melhoria da qualidade de vida significa mais tempo vivendo. Normalmente, você acaba tendo menos filhos também. Expansão do setor terciário em regiões interioranas. Ou seja, o setor terciário são os serviços. Os serviços vão aumentando. Então, você muda a mão de obra, a qualificação da mão de obra, a necessidade para o setor terciário, de serviços. Aqui está a população, ó, um gráfico que traz, aqui é 2009, tá? Só para a gente ter uma referência, a questão da distribuição da população nas atividades. Olha, aqui é Sudeste, serviços, está em verde. Então, a maioria, ó, tá a mão de obra na atividade de serviços, né? Tem o comércio, indústria e agricultura. Tá? Então, perceba que nessas regiões terciárias tem aumentado o setor terciário. Redução da pressão populacional em grandes centros urbanos. Então, pessoas saindo, né? Apesar de estar crescendo muito, está crescendo a quantidade, mas está havendo esse processo de as pessoas irem para o interior. Um desenvolvimento econômico desigual nas regiões do interior. Então, aqui está, apesar de não ter a legenda, aqui é a densidade populacional. A gente percebe que a grande maioria está nas capitais, certo? E o interior tem muito menos. Porque as capitais, né, no Brasil, a nossa colonização foi bem do litoral para o interior, então a maioria das nossas capitais está no litoral, então veja a densidade populacional na capital muito maior do que no interior, certo? Só essas cidades aqui são mais interioranas, mas essas aqui, ó, elas fazem fronteira, vamos dizer assim, com o Oceano Atlântico, para você ver a densidade maior na capital. Desenvolvimento econômico desigual, como eu disse, e dificuldades de equilibrar o crescimento populacional com a infraestrutura. Então, com essa mudança, né, a pessoa indo para o interior para melhor qualidade de vida, acaba aumentando o número, você tem que mudar a infraestrutura, tá? Aqui tem uma relação do Brasil com o comércio, o número de pessoas ocupadas, e o número de estabelecimentos, o que tá no comércio. Apenas uma referência. Bem, o próximo item relacionado aí nessa nossa desaceleração, né, populacional são os impactos do equilíbrio populacional na economia, do que traz na economia. Enfraquecimento da base de consumidores e força de trabalho. Então, com mais idosos, a força de trabalho diminui e os consumidores diminuem. Por quê? Os jovens, adultos, consomem mais do que os idosos. Por isso que você enfraquece a base de consumidor, tá? E a força de trabalho também é enfraquecida, por causa da quantidade de idosos que é maior do que o de jovens. Menor arrecadação tributária para sustentar serviços públicos. Então, por quê? Porque diminui o consumo, certo? E aí a arrecadação tributária naturalmente vai diminuir. O idoso normalmente vive com a sua aposentadoria. Ele tem menos poder aquisitivo do que o jovem que está no mercado de trabalho. E aí, por isso, dessa menor arrecadação tributária. Setores econômicos dependentes de população jovem enfrentam desafios. Quais são os desafios? A gente vai ver um pouco mais na frente. Um deles é a qualificação, né? Que é essa mudança do perfil que está tendo hoje, educacional e das necessidades, principalmente da tecnologia, tem mudado essa questão. Desafios. Aumento do déficit previdenciário, com mais aposentados que contribuintes. A gente vai ter um pouco lá na frente, eu vou trazer um gráfico sobre isso, sobre os aposentados, essa relação pessoa economicamente ativa e
aposentado. Necessidade de estratégias para atrair trabalhadores estrangeiros. Olha que interessante. Essa temática tem aparecido. Apesar dos imigrantes serem uma dificuldade no acolhimento deles, né, por causa da infraestrutura, das questões de urbanização, há uma necessidade de você atrair estrangeiro por conta da mão de obra. Se estiver envelhecendo, você vai ter que atrair imigrante jovem para vir trabalhar. Esse movimento já acontece na Europa e há uma tendência de acontecer aqui no Brasil, como a gente viu daqui a 20 anos. Aqui está um gráfico da população dependente para cada 100 pessoas em idade ativa. Então, população ativa está em claro e a população dependente do trabalho, né, da população ativa. Então, para sustentar essas pessoas, a população ativa é que sustenta. Perceba, em 2018, em 2040, tinha mais gente ativo do que dependente. Melhor, tinha menos, né? E aí, isso aqui vai diminuindo, fim do bônus demográfico. Ou seja, vai precisar de... Tem mais gente dependente, mais gente dependente do que ativa. Então, os ativos vão ter que pagar a conta dos aposentados. Isso é um problema. E aqui está apenas um gráfico, né, relacionado a essa questão de serviço público, né, que tem a ver também com previdência, com tudo, as despesas do governo. Aqui é bem geral, tá? Não está direcionado para nenhuma dessas áreas, é geral mesmo. Então, você tem aqui em 2020 as despesas realizadas, despesa neutra. Mas o importante desse gráfico é o quê? As despesas estão aumentando. Despesas governamentais, né, do governo federal estão aumentando. Certo? Bem, o nono item é o declínio populacional nas regiões norte e nordeste. Então, migração de jovens para as regiões sul e sudeste em busca de oportunidades. Os jovens continuam vindo para o sul e para o sudeste. Desequilíbrio no desenvolvimento regional, essa diferença. Perda de mão de obra qualificada nas áreas de origem, norte e nordeste. Mão de obra qualificada tem vindo para o sul e sudeste para procurar oportunidade de emprego. Desafios da implementação de políticas públicas eficazes aqui nessas regiões e crescimento dependente de programas sociais nessas regiões. Tá? Eu ia trazer um gráfico aqui, acabei não achando, que traz a questão dos benefícios sociais, né, dos programas sociais que o governo tem. Tem a maioria dos estados do Nordeste tem um grande volume de pessoas que se sustentam com os programas sociais. Então, essa dependência diminui o poder aquisitivo, diminui a força de trabalho, impacta nos gastos do governo, certo? Então, tudo isso provoca esse declínio populacional das regiões norte e nordeste. Aqui está a proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza. Então, o mais escuro é o mais pobre, né? É a maior quantidade abaixo da linha de pobreza. Então, aqui tem o norte, nordeste, depois centro-oeste, depois sudeste. Então, o menor índice de abaixo da linha de pobreza. Aqui para mostrar, esse gráfico eu trouxe para mostrar a desigualdade que tem nas regiões. Outra questão é educação e transição demográfica. Então, a melhoria no acesso à educação diminui a taxa de natalidade. Por quê? A educação traz você procurar melhores empregos, você diminuir você quer entrar no mercado de trabalho, e aí você vai diminuir a quantidade de filhos. Então, esse acesso à educação, além de informações que você vai ter de planejamento familiar, de acesso a medidas contraceptivas. Então, perceba o que a educação pode diminuir. Então, a melhoria na educação, ela diminui a taxa de natalidade. E tudo isso que eu apresentei para vocês. Jovens investindo mais tempo em formação antes de iniciar famílias. Vou trazer um exemplo da minha filha. Ela tem 26 anos, ela é casada há 3. Ela tem uma exceção, né, na regra, mas ela diz que só vai ter filhos com 30 anos, daqui a 4 anos, depois que ela tiver
estabilizado financeiramente. Então, ela e o marido resolveram não ter filhos até os 30. Para quê? Eles se formaram, estão trabalhando, já têm a casa própria, e eles querem ter uma dependência econômica até os 30 anos, né? Ou pelo menos uma melhoria da econômica deles, familiar, antes de ter filho. Então, tudo isso provoca a questão da transição demográfica, né? Que é essa mudança de velhos, de jovens para velhos. Maior conscientização sobre o planejamento familiar nas escolas, como eu falei, o acesso à educação, planejamento familiar. Disparidades no acesso à educação continuam em algumas regiões, essa diferença de educação. E necessidade de políticas que alinhem a educação com sustentabilidade demográfica. Aqui é apenas uma foto, tá? Do planejamento familiar, que depende do quê? Dinheiro, casa própria, tem questões emocionais aqui também, né? Envolvido, questões de filhos, então tudo isso faz parte do planejamento familiar, o que tem mudado. A gente vê hoje jovens investindo mais tempo em formação, casando mais tarde e tendo menos filhos. Saúde e mortalidade infantil. Então, a queda acentuada de mortalidade infantil devido a avanços na saúde pública. E você diminui a mortalidade infantil, você aumenta a taxa de natalidade, né? A população é aumentada. Então, veja aqui esse gráfico, ó. 1940, número em 1.000, né? A cada 1.000 crianças nascendo, 146 morriam. Hoje, aqui melhor, em 2017, ó, são 12. A cada 1.000 são 12. Então, diminuindo a taxa de mortalidade, a população acaba crescendo mais gente ficando viva e fazendo parte aí da população economicamente ativa, certo? Aqui também ó, a taxa de mortalidade ó, por estados, isso aqui em 2011, só para a gente ter uma referência, certo? Então, o mais escuro é a maior taxa de mortalidade e o mais claro é a menor taxa de mortalidade. Então, aqui tem mais óbitos de crianças e aqui menos óbitos. Bem, melhoria das condições sanitárias e vacinação em massa, tudo isso melhora na saúde, isso aumenta a população. Programas de incentivo à amamentação em pré-natal, persistência de desigualdades regionais na saúde infantil, contribuição significativa para o aumento da expectativa de vida e esterilização na saúde pública. Essa esterilização na saúde pública, eu quis dizer, incentivado, né? Métodos contraceptivos, oferecido na saúde pública. Outra questão são os desafios nas políticas Coronel, Opa, pois não, Dremer. você pode voltar ali no, voltar ao último slide. Essa questão da saúde pública e da mortalidade infantil, ela não estaria indo na contramão da desaceleração populacional? Ela não Sim. estaria, digamos assim, freando essa desaceleração e não acelerando essa. Você entendeu o que eu quis dizer? Não, é isso mesmo, é exatamente isso. Os pontos que eu coloquei aqui é o que impacta na desaceleração. Neste caso aqui, talvez eu não fui claro, é exatamente isso que você falou. Isso aqui aumenta a quantidade, né? E impacta na diminuição da desaceleração, vamos dizer assim, né? Entendi. Isso é exatamente isso, né? Por que eu estou falando? Eu estou analisando esse processo, ele tem várias condicionantes, como a gente está vendo, né? A grande maioria está impactando na diminuição do crescimento, né, nessa curva. Isso está provocando mais idosos e menos mais jovens, pelo contrário, né? Mais idosos e menos jovens. Só que um fator que está contribuindo para não desacelerar, né, para aumentar o número de pessoas, é a saúde e mortalidade infantil, tá? Bem, foi boa pergunta aí para deixar bem claro. Eu não estou falando só o que incentiva a desaceleração, eu estou falando o processo como um todo populacional que tem acontecido. A questão da saúde e mortalidade infantil é isso, ela ajuda a manter pessoas, né, crianças entrarem na população economicamente ativa. Boa pergunta. Desafios das políticas migratórias internas. Então, o crescimento de fluxos migratórios entre estados em busca de emprego, então isso continua no Brasil, tá? Expansão de polos industriais em regiões específicas atraindo migrantes, necessidade de políticas integradas entre estados para absorver esses migrantes,
Regiões periféricas enfrentando sobrecarga em serviços básicos, como a gente viu, né, a pessoa do interior. Dificuldades em medir impactos reais de imigração interna no planejamento. Aqui eu trouxe, para tratar dessa questão de polos industriais, né, atraindo migrantes, aqui está a distribuição dos polos industriais na área de madeira e mobiliário, veja, a maioria no Sudeste, têxtil também, máquinas e equipamentos também, minerais não metálicos também. Então, perceba que a procura de emprego ainda continua para a região Sudeste, a maior oferta de emprego, né? Então, isso aqui são os polos industriais, município com mais de 10 indústrias de fabricação de máquinas de equipamento, fabricação de produtos de madeira, fabricação de produto têxtil, fabricação de produtos minerais e não metálicos. Então, aqui a gente vê, certo? Ainda a atração para a região sudeste, ela continua. Impacto das desigualdades regionais. Então, regiões menos desenvolvidas enfrentam maior despovoamento. A pessoa sai de lá, né? Falta de incentivos para fixar populações em áreas periféricas, por causa da questão sanitária, a questão de infraestrutura. Desafios na redistribuição de investimentos federais. Essa questão aqui, voltando, né? Regiões periféricas, tem as regiões interioranas que a gente colocou, que a pessoa sai da capital, que está em volta, né, das metrópoles, a pessoa vai para o interior, só que esse periférico é a área mais afastada ainda, né, para você diminuir a concentração, a densidade demográfica, só que as pessoas não se para diminuir a quantidade de problemas urbanos, só que há uma dificuldade de infraestrutura nessas outras áreas que não são áreas mais periféricas. Então, isso não atrai as pessoas para irem para lá. Desafios na redistribuição de investimentos federais, dificuldade de acessar serviços básicos em regiões remotas. Então, a pessoa não vai para lá. Não tem serviço, não vai. Concentração de investimentos em áreas metropolitanas mais populosas. O político vai mandar o dinheiro para onde tem a população, onde tem os seus eleitores. Aqui mostra o nível de Norte e Nordeste tem o maior nível de desigualdade no Brasil. Isso aqui é o índice Gini, que é a questão da desigualdade. O zero é uma perfeita igualdade, todo mundo com as mesmas condições. E o um é a máxima desigualdade, ou seja, quanto mais próximo do zero é melhor. Quanto mais próximo do um é pior, mais desigual. Então, aqui está, o norte é 0,517, o nordeste é 0,520. Então, o mais desigual é o nordeste, depois o norte, depois o sudeste, 502, desigualdade, depois o centro-oeste, depois o sul. Tá? E aqui está, para a gente ver dessa questão de desigualdade também, das regiões, né? É a questão da participação no PIB e da população. Então, em azul está o percentual da população e em vermelho o percentual do PIB. Então, aqui no Sudeste, 42% da população brasileira participa de 53% do PIB, né, contribui. Já o Nordeste, com 27% da população, contribui com 14%. Então, essa diferença econômica gera tudo isso daqui, né, que a gente viu. Investimentos, redistribuição de investimentos federais, então, tudo essa diferença. Baixa fecundidade em grupos urbanos. Então, nas cidades, nasce menos gente, nasce menos filhos, tem menos filhos. A população urbana com acesso à educação e emprego tem menos filhos, como a gente já viu aqui, né? Percebo que, como eu falei no início, os assuntos se relacionam entre eles. O importante na hora da prova, vocês terem argumentos. É o que eu estou trazendo aqui para vocês. Mudança de valores culturais com menor importância atribuída a famílias grandes. Então, na cidade, é melhor você ter uma família pequena, porque o custo é maior. Então, acaba mudando o valor quando vem para a cidade. Custos elevados de criar filhos em áreas urbanas. Pressão por estabilidade econômica antes de iniciar famílias, como eu já falei, né? Comentei o exemplo da minha filha, tem acontecido. E aí você acaba a mulher ficando mais velha para ter filhos, e naturalmente acaba tendo menos filhos.
é por questões biológicas. Maior adesão à carreira profissional antes de considerar maternidade ou paternidade. Então, aqui está uma figura, né? Famílias encolhem no Brasil. Em 60 eram 6,3, é o mesmo dado que eu trouxe anteriormente, apenas um formato diferente. Em 1996 era 2,6, em 2006, 1,9. Né? A gente viu hoje, já está em 1,6 filhos por família. Bem, pessoal, esse aqui era o último, então, ideia relacionada à nossa desaceleração populacional. Tá? Então, a desaceleração populacional, ela tem acontecido por conta de tudo isso que a gente viu, tá? Então, antes de entrar no intervalo, vamos só voltar naquele slide para fechar a ideia. Então, o que tem provocado a desaceleração? Ou positivamente ou negativamente. A grande maioria que a gente viu aqui, né, está ajudando nessa questão da desaceleração populacional. Alguns fatores ajudam no aumento da população, mas, no geral, se você for somar o que contribui para diminuir a população e o que contribui para aumentar a população, o que está contribuindo, os fatores que contribuem para aumentar, para diminuir a população é muito maior. Então, a redução na taxa de natalidade, o envelhecimento populacional, êxodo rural, tudo isso são características, né? Crescente urbanização, aumento da migração internacional, mudanças na estrutura familiar, interiorização da população, impactos do declínio populacional na economia, declínio populacional nas regiões norte e nordeste, educação e transição demográfica, saúde e mortalidade infantil, desafios das políticas migratórias internas, impacto das desigualdades regionais e baixa fecundidade em grupos urbanos. Portanto, se eu tiver que recomendar um slide para vocês lerem, decorarem, vamos dizer assim, para a prova é esse aqui. Esse aqui é um deles, certo? Se vocês fizerem um resumo colocando essas ideias, vocês já estão se preparando para a prova. Pois não, Ferreira? Boa noite, Coronel. A minha dúvida, ela vai até no sentido que o Brenner falou, né? Eu queria saber, assim, como é que eu colocaria, no caso ali, por exemplo, né, a política migratória, né? Ela, na teoria, facilitaria, né? Aumentaria a população, digamos assim, no aspecto regional ali, né? Então, como é que eu colocaria isso em formato de parágrafo, de forma que eu não fugisse ao tema, entendeu? Porque quando eu coloco uma coisa que vai favorecer o aumento populacional, que seja ele regional, numa prova que ele fala sobre a desaceleração populacional, aí eu fico com medo de meio que correr o risco de meio que fugir ao tema. Não sei se o senhor entendeu, né? Então, como é que eu Sim, deveria sim, colocar para sim, eu não perder essa gaivota, né? E para sim. ter mais gaivota para somar, né? Na prova. O importante, Ferreira, é você estar atento ao objeto da questão, certo? Então, Certo. por exemplo, se for um apresentar o processo de redução da população brasileira. Então, você vai colocar ali tudo que contribui e tudo indicar para processo de redução, certo? Você pode até comentar, por exemplo, a mortalidade infantil está diminuindo e está impactando, né, negativamente Na o processo de desaceleração. redução da população, certo? O Entendi. importante agora, outra coisa, a redução da população, diminuição da taxa de natalidade, aumento da população idosa, certo? Então, tudo isso você tem que colocar baseado no objeto da questão, isso que é o mais importante. A ideia que se coloca é para apontar para o objeto, tá? Ok? Sim, senhor. Excelente. Bem, então, essas são as ideias da questão da desaceleração populacional. Eu vou propor, então, um intervalo para a gente poder dar uma respirada, ir no banheiro, tomar um café. São 8h32. Vou pegar 10 minutos. 8h42 a gente volta para tratar depois de a gente ver como que é esse processo populacional e os impactos econômicos e psicossociais ao desenvolvimento do Brasil. 10 minutos então, pessoal. Voltamos então, pessoal. Vamos lá. Então, a gente viu a questão do processo de desaceleração, do crescimento populacional, né, tudo que envolve isso aqui no Brasil.
E agora a gente vai ver os impactos econômicos e psicossociais desse processo, então, os impactos no desenvolvimento do país. Então, enquanto a população, essa mudança influencia economicamente e psicossocialmente no desenvolvimento do país. A primeira questão, opa, deixa eu voltar aqui. Então, eu trouxe aqui 7 ideias de impactos econômicos. Quais são? Redução da força de trabalho, a gente vai ver os detalhes dela, né? O aumento de idosos e a diminuição de jovens. Aumento da pressão previdenciária, então veja, tudo isso é econômico. Mais idosos aumenta previdenciário e a relação jovem e idoso também impacta, porque a, a arrecadação vai diminuir, a população economicamente ativa, ela vai contribuir menos para que a Previdência consiga pagar os beneficiários. Impacto no consumo interno, então essa mudança do perfil demográfico, ela impacta no consumo. O jovem consome diferente de idoso, certo? As gerações também, elas consomem diferente. Desaceleração do crescimento econômico, então, menos população, menos movimento econômico, e o nosso perfil aqui no Brasil de valor de produtos são pequenos, certo? Economicamente. Então, você acaba desacelerando o crescimento econômico. Custos crescentes em saúde e assistência social. Então, isso podemos até pegar um viés psicossocial também dessa questão, a gente vai ver, mas aqui é o custo mesmo, tá? O enfoque é o custo crescente na educação, na saúde, tanto pública quanto privada, e na assistência social. Menor capacidade de inovação, porque para a inovação são jovens que levam a inovação, a abertura de startups, certo? O idoso já está veterano como eu, né? Não quer mais tanto inovar. E desigualdade econômica entre regiões. Então, isso também provoca um impacto econômico, né? E isso traz também consequências para o desenvolvimento do país. Vamos então agora detalhar cada uma delas. A primeira delas é a redução da força de trabalho. Então, a redução do número de jovens impactará a disponibilidade de mão de obra no futuro. Menos jovens, menos mão de obra. Indústrias dependentes de trabalho intensivo, como a agricultura, poderão enfrentar escassez, né? Apesar da mecanização, você precisa de mão de obra. Então, também causa indústria que depende de trabalho intensivo, como a agricultura. Temos também, por exemplo, a construção, né? A área de construção. O mercado poderá ter dificuldades em preencher vagas de trabalho qualificadas. Então, não só a quantidade, mas a qualificação do pessoal, que é exigente por conta da mudança das necessidades, principalmente do aumento da tecnologia, isso pode ter um problema, uma dificuldade de preencher essas vagas de trabalho qualificado. Você vai ter menos gente, menos mão de obra, isso tem dificuldade. Necessidade de importar mão de obra ou autonomizar processos produtivos. Então, por incrível que pareça, a importação de mão de obra, principalmente qualificada, ela vai ser necessária, né? Está tendo essa questão. E a economia pode enfrentar desafios de crescimento devido à menor produtividade global. Já que a gente pensa em termos de mundo, né, de contexto mundial, pela diminuição dessa produtividade, pode ter um desafio na nossa economia. Aqui eu trago um gráfico da população em idade ativa. Tá? Aqui o que vem a ser? Conjunto de pessoas que têm idade legal para trabalhar. Que pode trabalhar está enquadrado em população em idade ativa. No Brasil, a população em idade ativa compreende indivíduos com mais de 14 ou mais, conforme definidos pelo IBGE. Então, a partir de 14,
ativo. Então, quem pode trabalhar? Está aqui nesse gráfico, ó. Então, aqui é 2020, aqui é 2020, 12, menos de 160, e 2020 em torno de 170 milhões de pessoas, de 212, mais ou menos, né? Acima de 14 anos, se não me engano, é até 60, tá? Que é ativo para trabalhar, está em condições de trabalhar. Agora vamos para a população, isso é população em idade ativa, economicamente ativa, que efetivamente está trabalhando, ó. É o grupo dentro da população em idade ativa que está trabalhando ou procurando trabalho. Então, quem está desempregado, mas está procurando trabalho, também entra população em idade ativa, tá? Desculpa, economicamente ativa, PEA. A PEA inclui pessoas ocupadas com emprego e desempregadas, buscando emprego. Então, quem está trabalhando e quer trabalhar, entra na PEA. Olha a diferença, né? Aqui, evidentemente, tem muitos jovens aqui, que é a partir de 14, né? Tem muitos idosos, mas também tem pessoas adultas. Então, são em torno de menos de 100. E olha o declínio, né? Isso aqui é 2020, deve ser por conta da pandemia, mas a curva é essa, tá? E existe a população ocupada, que é a parcela da população economicamente ativa que possui algum tipo de ocupação remunerada ou não, como trabalho autônomo, emprego formal, informal, como trabalhadores familiares. Então, você desconta os que estão desocupados, certo? Esse pessoal aqui, ó, é que realmente é a força de trabalho, certo? População ocupada. Esse aqui é o que tem condições de trabalhar, esse aqui é o que está trabalhando e está procurando emprego, quer dizer, pode chegar nesse potencial de trabalho, de mão de obra, e aqui é o que realmente está trabalhando. Então, olha só essa diferença, né? Veja que esse gráfico está aumentando a população de idade ativa e o gráfico de quem está trabalhando, a tendência é se distanciar, certo? Então, isso é a redução da força de trabalho, está diminuindo a força de trabalho. Aumento da pressão previdenciária. O número crescente de aposentados exige maior arrecadação para sustentar a previdência. A gente viu aí várias reformas, né, que estão sendo feitas na questão previdenciária e ainda, inclusive, estão fazendo, porque esse déficit ele está aumentando e o gráfico está aumentando cada vez mais de aposentado, pressionado pela diminuição das pessoas ocupadas, economicamente ativas, arrecada menos e tudo isso acaba trazendo essa pressão na previdenciária, um impacto. A base de contribuintes reduzida agrava o déficit previdenciário, como eu falei. Necessidade de reformas fiscais para equilibrar receitas e despesas públicas. Há uma necessidade, não necessariamente está sendo feito, né? Depende dos governos, mas a questão é que há uma necessidade de reformas fiscais. Possível aumento de impostos sobre a população ativa, reduzindo consumo e poupança, desculpa. Por quê, pessoal? Poupança é o que traz dinheiro para os bancos emprestarem para investimento. Então, quando você poupa, esse dinheiro vai para o banco pega e empresta. Quando tem mais dinheiro poupado no banco, ele consegue emprestar juros menores. E aí, emprestar juro para quem? Para quem vai investir em empreendedores, certo? E aí ele vai conseguir investir e a economia vai crescer. Se você diminui a poupança, você tem menos investimentos. E aí, naturalmente, você acaba diminuindo a oferta de emprego. É um ciclo, né? E você reduz o consumo. A redução do consumo também provoca essa questão, possível aumento de impostos, porque arrecada menos, tá? Isso aqui é apenas o que pode acontecer. Políticas previdenciárias precisarão incluir incentivos à aposentadoria tardia. É o que tem acontecido, né? Você vai aumentando o tempo para se aposentar e a idade que a pessoa tem que ter. Então, tanto o tempo de contribuição quanto a idade. Hoje, a regra, eu não sei se eu trouxe um gráfico aqui, mas quando eu estava estudando, pesquisando,
Hoje a regra é chegar, se não me engano, é 100 anos, 105 anos para o homem e 90 anos para a mulher, somando tempo de serviço e idade. Isso é aquele processo que houve, né, de mudança do previdenciário, há uma transição, mas a ideia é chegar até lá. 105 para homem, o somatório, e 90 para mulheres. Pois não, Gabriel, Nóbrega, desculpa. Coronel, só uma dúvida. A questão é porque aí falou previdência, né? Eu fico com receio que a previdência se confunda com um impacto psicossocial. Será que não seria interessante, em vez de a gente tratar o tópico frasal, o item como previdência, que a gente tratasse, por exemplo, como finanças públicas, política tributária? Sim. A previdência, ela tem esses dois vieses, né? Econômico, que é o que a gente está tratando aqui, e o psicossocial, que é dar condições do jovem, desculpa, do idoso sobreviver com seu salário de aposentado, né? Agora, assim, aumento da pressão previdenciária, a gente está colocando, né? Tudo está apontando para a parte econômica. Número crescente de aposentados exige maior arrecadação, né? A base de contribuintes é econômico. Necessidade de reformas fiscais, econômico. Aumento de impostos, econômico. Políticas previdenciárias, incluir incentivos à aposentadoria, né? Então, os tópicos aqui, eles estão apontando para a área econômica, mas eu concordo contigo. Tem que tomar cuidado para deixar bem claro que é a área econômica, né? Se você quer tratar, por exemplo, que você está impactando na, nos salários, né, dos aposentados, por exemplo, é uma questão. Você pode diminuir a quantidade de salário para diminuir essa pressão previdenciária. Aí já é uma questão psicossocial, tá? O importante é a ênfase que você dá, que aqui cabe todas essas questões, né? Ok? Tranquilo? Tá bom. Aqui tem um gráfico, ó, do INSS, beneficiários do INSS. Vamos ver aqui, em 2000 tinha 19 milhões, 2023, 37 milhões. Então, veja, quase dobrou em 20 anos. É muito pouco, né? Muito pouco tempo para ter dobrado. Então, olha a tendência. Tem 40 milhões de beneficiários do INSS. E a tendência que a gente olha aqui o gráfico é ir aumentando. Isso é preocupante. Impacto do consumo interno. Uma população menor pode reduzir a demanda de bens e serviços ao longo prazo. Está diminuindo a população, né? Vai ter menos consumo. Setores como habitação e educação podem sofrer retração no mercado. Então, vai necessitar de menos habitação e menos escolas. Indústrias dependentes de consumo de massa precisarão se adaptar à menor demanda. Você pega indústrias aí, alimentícia mesmo, né, que é um consumo em massa. Ela, com a diminuição da população, ela pode impactar economicamente nessa demanda da indústria e ela vai ter que se adaptar. É impacto econômico. O comércio local em áreas menos populosas enfrentará dificuldades de sobrevivência. Então, se você diminui a população, esse comércio local, a tendência é diminuir. Modelos de negócios precisarão se concentrar em nichos ou personalização de produtos. Então, isso aqui é uma tendência, né, por conta da diminuição da população e a mudança do consumo interno. E aqui eu trouxe apenas a composição do PIB, né, para a gente ver essa questão do impacto da indústria e do comércio. Hoje é assim, tá? Mas há uma tendência de diminuir por conta do consumo, mudança do consumo interno. Então, aqui está assim, ó, o peso de cada um dos grandes setores da economia em relação ao PIB. Então, hoje, serviços contribuem com 70% para o PIB, indústria 22% e agropecuária 6%. Como a gente viu que pode diminuir a questão da indústria, pode passar aqui para o serviço e para a agropecuária. Então, aqui está a distribuição e pode mudar esse perfil. Tá? A outra é a desaceleração do crescimento econômico.
Ao invés de ter um crescimento econômico, ele está desacelerando, está tendo crescimento, mas está desacelerando. Por quê? Menor número de trabalhadores impactará a capacidade produtiva do país, você diminui a quantidade de mão de obra. Diminuição da população jovem pode reduzir a inovação e empreendedorismo, já comentei sobre isso, né? A gente vai ver aqui depois as pirâmides etárias, que está diminuindo a população jovem. O crescimento do PIB pode ser limitado pelo envelhecimento populacional, né, por conta de todas essas mudanças de mão de obra, de inovação, perfil de consumo, tudo isso o PIB vai mudar, então pode desacelerar esse crescimento. Investimentos externos podem ser direcionados a países com mercados maiores e políticas de estímulo econômico terão de ser criativas para compensar o declínio. A gente vê, por exemplo, um comparativo com a Europa, né? A Europa, a faixa etária, a pirâmide etária, tem mais idosos do que jovens, e isso vem acontecendo, né? Diminui o PIB, a questão da mudança do consumo, certo? Então, aqui eu trouxe, ó, os gráficos das pirâmides etárias. Eu tirei lá do próprio site do IBGE, né, do censo que teve. Então, em 1980, olha como que era a pirâmide. A pirâmide, ela traz aqui idade, né? E aqui é homem e mulher. Então, veja, a base são os mais jovens. A base são crianças, jovens, no meio é adulto, e em cima são os idosos. Então, olha como era em 1980. Em 2000, já começou a diminuir os jovens e aumentar os idosos. Olha 2010. Então, mais uma vez aumentando, né, o número de idosos e diminuindo os jovens. Olha só 2022 como estamos hoje. Se a gente pegar aqui, ó, esse aqui, ó, jovens e crianças, e esse aqui são os idosos. Então, você olha, a quantidade de idosos em 80 e a quantidade de idosos hoje, de 22, está aumentando. Essa pirâmide está inchando aqui para a parte superior. Então, a tendência é ter mais idosos do que, como a gente viu, né? No outro gráfico. Bem, custos crescentes em saúde e assistência social. Então, o envelhecimento populacional aumenta a demanda por serviços de saúde. Gastos públicos em cuidados prolongados para idosos se tornarão mais significativos. Pressão sobre hospitais e infraestrutura de saúde, especialmente nas regiões urbanas. Custos relacionados a doenças crônicas e degenerativas aumentarão exponencialmente. Necessidade de formação de profissionais especializados em geriatria e cuidados prolongados. Tudo isso aqui são os impactos, né, pessoal, na economia. Então, quando você muda aqui a formação de profissionais, impacta na educação, né, impacta na própria da saúde, né, oferecimento da saúde. Certo? Então, isso aqui são os custos crescentes em saúde e assistência social, porque a população está ficando mais velha. Olha aqui, interessante esse gráfico, ó, 2019, dessa fonte aqui. Ó. Ondas de envelhecimento da população brasileira, grupos etários, de 1950 a 2100, ele faz uma projeção. Então, ele traz aqui, ó, o azul são jovens, em milhões de habitantes. Né? Quantos que tem de jovens no decorrer do ano, de 1950 até uma previsão de 2100. Nós estamos aqui, ó, 2025, ó, está bem aqui, ó. Então, aqui é jovens, até 19, o verde, o azul. O verde de 20 a 39, olha a tendência de cair. De 40 a 59, crescendo e diminuindo. E olha mais de 60, sempre crescendo. Sempre crescendo. Então, ele classifica com esse perfil aqui, ó, sociedade jovem. Tem muito mais jovens do que adultos, né? Adultos e velhos. Estamos hoje, no Brasil, 2025, jovem adulta. Então, ainda temos mais jovens do que velhos. Entretanto, de uma previsão de 2035 até 2045, ser uma população adulta. Então, tem mais adultos do que jovens. Já a partir de 2045, ó, sociedade envelhecida. Tem muito mais idosos, mais de 60, do que jovens aqui entre 20 e 40 anos, que é o verde. Tá? Isso aqui é um gráfico que projeta essa questão.
Menor capacidade de inovação, por quê? Jovens tendem a ser mais propensos a adotar e desenvolver novas tecnologias. O envelhecimento da força de trabalho pode desacelerar a adaptação a mudanças tecnológicas. É natural. O jovem tem muito mais facilidade, né, do que os velhos. Redução da diversidade de idades e iniciativas empreendedoras. Dificuldade em renovar a base de startups em empresas de tecnologia, porque tem menos jovens e mais velhos, mais idosos. E necessidade de políticas para atrair talentos internacionais, porque você não tem mão de obra jovem, qualificada, que queira, que tenha condições de trabalhar, acaba diminuindo, então, essa capacidade de inovação. Olha só a evolução do Brasil no Índice Global de Inovação, de 2011 a 2021. Então, de 132 países, a gente está na posição 57 em 2021. Esse gráfico aqui, ó, é de 2024. Nós estamos na 54. É o índice de inovação, tá? Olha a posição do Brasil. Primeiro é o Chile, 50º do mundo. Depois o Brasil, 54º. Depois o México, 58º. Certo? Depois Colômbia, Uruguai, Peru e Costa Rica. Primeiro é a Suíça, depois Estados Unidos, depois Suécia. Esse aqui é o índice de inovação. E olha o sistema de inovação, o que ele exige. Governo, tá? Precisa de um estímulo governamental, agências de fomento, empresas que façam inovação, instituições de pesquisa e desenvolvimento e habitats de inovação, são os locais, né, as infraestruturas. Então, tudo isso é o que necessita para o sistema de inovação. Então, qual o impacto da população que a gente tem aqui? Nas empresas, precisa de mão de obra, instituições de pesquisa, precisa de mão de mentes, né? Habitats de inovação, você precisa de infraestrutura. Então, tudo isso a população tem impactado nesse sistema de inovação aqui no Brasil. E para fechar a parte de impacto econômico, desigualdade econômica entre regiões. Os gráficos, alguns que eu já trouxe para vocês, ó, regiões com maior despovoamento rural enfrentarão dificuldades econômicas. Investimentos concentrados em grandes cidades podem aprofundar desigualdades regionais, menor dinamismo econômico em áreas com baixa densidade populacional, incapacidade de reter talentos em regiões menos desenvolvidas e necessidade de incentivos fiscais para equilibrar o desenvolvimento regional. Aqui outros gráficos, rendimento mensal por região para mostrar essa desigualdade. Então, aqui está 2021, 2022. No Sul, a média da renda mensal é R$ 1.927 e no Norte, 1.000. Então, aqui a gente vê a diferença aqui de renda. Esse gráfico eu já trouxe de população e PIB, e aqui a renda per capita. Aqui já é anual, né? Isso aqui é mensal. Quanto que ganha por ano em dólar. Sudeste, 15 mil dólares, 75 mil reais. Centro-Oeste, 15 mil. Região Sul, 13. Norte, 7 mil. E Nordeste, 5 mil. Isso aqui são 5 mil dólares por ano, tá? Renda per capita. Então, 25 mil reais, dá em torno de 2 mil reais por mês. Ok? Então, isso aqui é para mostrar a desigualdade econômica. Bem, fechamos as ideias relacionadas ao impacto econômico. Agora, vamos para os impactos psicossociais. Então, eu levantei 7 deles aqui. O que a desaceleração da população, né? Então, esse fenômeno, esse processo, tem, como a gente viu eles, vimos 14 itens, impacto na questão psicossocial, é melhor, impacto na questão do desenvolvimento na área psicossocial do país. Então, vamos lá. Envelhecimento da população, vamos tratar sobre isso, é um impacto, né? As mudanças na estrutura familiar, impacto no planejamento urbano, desafios na educação, tudo isso, pessoal, é só um ponto de vista diferente, né? Esses assuntos nós já tratamos. Impacto na identidade cultural, alterações na percepção de bem-estar e dificuldade de integração regional. Vejamos. O primeiro deles, então, é envelhecimento da população. Então, a convivência entre gerações. Então, o que o envelhecimento impacta psicossocialmente? Convivência entre gerações será mais desafiadora devido a diferenças culturais e tecnológicas.
Então, como a gente viu, as gerações estão, primeiro, você está tendo mais idosos do que jovens, as famílias estão, os idosos estão morando junto com os jovens, tudo isso, essa convivência geracional, ela é um desafio, tanto cultural quanto tecnológico, certo? Idosos podem enfrentar isolamento social em famílias menores ou sem descendentes. Então, se não tiver filhos, e essa é a tendência, a gente está vendo que tem muitas famílias sem filhos ou com pouco filho, certo? A tendência é que o jovem, o adulto melhor, fique sozinho. Mudanças nas estruturas sociais para atender as necessidades de uma população mais velha. A gente viu, né? Quanto pode, quanto tem que mudar, né, na infraestrutura, na sociedade, na educação, na economia, para atender essa população mais velha. Perda de transmissão cultural entre gerações devido a menor interação. Primeiro, os casais que não têm filho não passa a cultura para o filho, porque não tem. E ou você tem menos filhos, você vai diminuir essa interação, a transmissão cultural, né? Passar os valores para os seus filhos. E a crescente é o crescimento da demanda por serviços sociais e comunitários para a integração dos idosos. Hoje tem muita serviço comunitário, serviço social, né? E até asilos, né? Casas de repouso para idosos têm aumentado muito para atender essa demanda crescente no envelhecimento da população. Aqui eu trouxe três figuras. Essa aqui é apenas para mostrar as atividades sociais, a importância para as pessoas idosas, né? Tem aumentado essa questão dos serviços sociais. Aqui tem os interesses digitais de cada geração, é para ver essa questão ó, da diferença cultural das gerações. Olha só, os baby boomers, né? E é o pessoal que nasce de 1945 a 63, em torno aí de 80 anos, né? Olha os interesses, olha que interessante essa pesquisa. WhatsApp, Facebook. E quais são as atividades? Computador, celular, financeiro, notícias e de 7 a 12 horas usam o seu tempo para essas tecnologias. Ora, geração X, que é de 64 a 80. O pessoal que nasceu é a minha geração, certo? WhatsApp, Facebook e LinkedIn só. Notebook, celular, preocupado com saúde e notícias. Usa. Não, aqui é o horário, né? Eu tenho o horário entre 8 da noite e meia-noite. Aí os millennials, de 81 a 97, acredito que seja aqui 40 anos, é a idade de vocês, né? Não é isso? 40 anos? É por aí, né? Então, olha só, Netflix, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, esse aqui eu não sei qual que é, esse aqui agora é o X, né? Notebook, celular, compras, exercícios e usa essa tecnologia aqui à noite. Geração Z, que são jovens, ó, de 98 a 2009, são nossos filhos, né? Aqui também nossos filhos, geração alfa, aqui, né? Então você acrescenta aqui, então, são todos esses, e agora a mudança, ó, diversão e jogos. E as crianças também têm muita interação tecnológica, YouTube e Netflix, né? A diferença aqui dos interesses digitais de cada geração. E aqui o que as gerações querem futuramente. Vamos ver aqui, ó, geração X, que é essa daqui, ó, que é a da minha idade, né? O que ela mais quer? Ficar em forma, estar saudável, passar mais tempo com a família, ganhar dinheiro e ter uma carreira gratificante. Ora, os jovens, os mais jovens, o que mais eles querem? Ganhar dinheiro e ficar em forma. Ter uma carreira gratificante e ganhar dinheiro. Aqui, estar em forma e passar tempo com a família, passar tempo com a família e carreira gratificante. Então, veja, ter uma carreira é bem menos interesse das gerações mais jovens. Bem, vamos lá. Mudança na estrutura familiar, né? A gente viu a questão das famílias, né? Os núcleos familiares têm mudado. É uma questão desse processo aí da população.
E o que isso impacta a parte psicossocial? Famílias menores podem reduzir o suporte social disponível para idosos e crianças, como a gente viu, certo? Quem não tem filho vai ter dificuldade de ser cuidado, porque normalmente os filhos é que cuidam dos seus pais idosos. Se você não tem filho, você vai ficar sozinho, você vai ter dificuldade. A maior diversidade de arranjos familiares desafia tradições culturais. Como a gente viu lá, aqueles milhares de arranjos, vai mudar a cultura. Porque hoje você tem muitos casais daquela estrutura fora da estrutura tradicional nuclear, né? Pai, mãe, filho, homem, mulher e filho. Você está tendo muitas outras formatos de estrutura familiar e acaba mudando as tradições culturais. A ausência de filhos ou netos pode levar ao aumento da solidão em populações idosas. Isso aqui é um impacto psicossocial. E solidão traz o quê? Questões de saúde, certo? Impacta no sistema de saúde. A reconfiguração das famílias pode gerar novas demandas de políticas públicas. Então, você tem que atender, por exemplo, casamento homossexual foi autorizado por conta dessa mudança da estrutura familiar. Então, as políticas públicas mudam. Laços familiares mais frágeis podem impactar o suporte emocional nas comunidades. É uma questão psicossocial, certo? Comunidades emocionalmente fortes, vamos dizer assim, elas conseguem produzir mais. Tem mais condições de estar no mercado de trabalho, né? Quando tem um laço familiar mais frágil, por exemplo, famílias que têm problemas de relacionamento podem levar crianças também com problema de relacionamento ou jovens e você não traz produtividade, né? Eu conheço um casal em que o filho tem 27 anos, tem um problema de fobia social, ou seja, não se relaciona com pessoas desde os 10 anos, olha só que coisa. E nesses quase 20 anos, sem convivência família, com outras pessoas, não consegue trabalhar com 27 anos de idade, porque não consegue ter convivência social. É um problema, né? Então, perceba a mudança na estrutura familiar, o quanto impacta, né, no psicossocial. A questão do planejamento urbano. Então, a urbanização e a migração para áreas centrais aumenta os desafios urbanos, como transporte e habitação. Menor densidade populacional em áreas rurais pode levar ao abandono de infraestruturas locais. A reorganização demográfica exigirá políticas públicas adaptativas. Necessidade de criar cidades mais acessíveis e inclusivas para idosos, é essa foto que eu trouxe. Então, olha a mudança que vai ter, né? Que as cidades vão ter que se planejar. Cidades que têm mais idosos, né? Menor demanda em algumas regiões urbanas pode gerar áreas economicamente estagnadas. Então, regiões que diminui a demanda pode gerar a economia estagnada. Desafios na educação, vamos ver. A diminuição da população jovem pode levar à subutilização de escolas em algumas regiões. Olha que interessante. As escolas vão mudar, né? Você tem menos crianças, as escolas, muitas particulares e até públicas, podem mudar, né? Diminuir, você não tem necessidade. Então, pode ter impacto na educação. Recursos educacionais precisarão ser redirecionados para a qualificação de adultos e idosos. Então, tem muitos adultos e idosos que precisam se requalificar, como a gente viu, por conta dessa mudança tecnológica, da necessidade de mais qualificação da mão de obra. Então, a educação, as escolas vão ter que mudar para oferecer para os adultos e idosos. Menos crianças em sala de aula pode gerar oportunidades para personalização da educação. Por exemplo, hoje a gente tem o homeschooling, né? Homeschooling, que os próprios pais ensinam as crianças. A menor demanda por escolas pode afetar a economia local em áreas dependentes desse setor. E a educação terá papel central na requalificação de trabalhadores para as novas áreas. Então, aqui eu trouxe um gráfico, top 10 de habilidades de 2023. Isso aqui é um relatório de trabalho, as habilidades consideradas de maior importância para os trabalhadores no momento. Então, pensamento analítico é uma habilidade e pensamento crítico, tá? Nos dois, a maior necessidade aqui de habilidade, necessidade cognitiva, né?
Depois tem resiliência, flexibilidade, agilidade, motivação e autoconsciência, curiosidade e aprendizagem contínua. Isso aqui tem a ver com autoeficácia. Depois, alfabetização tecnológica, saber sobre tecnologia, é uma habilidade que precisa. Confiabilidade e atenção aos detalhes. Empatia, escutativa, liderança e influência social, é uma habilidade, isso aqui é trabalho em equipe e controle de qualidade gerencial. Então, a qualificação, né, as habilidades necessárias, elas vejam que está bem para o lado cognitivo, né? Você precisa de gente bem inteligente, vamos chamar assim, para conseguir enfrentar os desafios do novo mercado de trabalho. Impacto da identidade cultural, é apenas uma foto, né? Do Brasil aqui, a diversidade nossa. Então, a redução populacional pode enfraquecer culturas locais e tradições regionais. Você não vai passando, como a gente viu, o seu legado para os seus filhos, e aí a cultura pode acabar. O êxodo rural pode levar à perda de práticas culturais vinculadas ao campo. Então, hoje a gente tem, né, coisas ligadas ao campo. Diminuindo, você pode perder essa cultura. E a globalização, as mudanças sociais podem diluir as identidades regionais. Então, como a gente viu, né, a globalização, ela diminui essa identidade regional. Alterações na percepção de bem-estar. Então, olha só, com famílias menores, indivíduos podem experimentar maior isolamento, como eu já falei aqui. A pressão econômica em trabalhadores ativos pode gerar estresse e burnout. Então, questão do bem-estar. O estresse e o burnout são doenças psíquicas e emocionais, né, que trazem um problema físico, a pessoa paralisa. Olha que interessante aqui um gráfico, também não colocando a fonte, estresse e burnout. Estresse no contexto geral. Estresse no Brasil em profissionais. Burnout em profissionais. Então, de todos os profissionais que têm estresse e burnout, 70% estresse e 30% burnout. E aqui, ó, quais os principais motivos do estresse no trabalho? A questão psicossocial. 38% questão de convivência com chefes e colegas agressivos e mal-humorados. 23% excesso de trabalho. Isso aqui pode ser provocado, excesso de trabalho, por diminuição da mão de obra, né? Então, a mão de obra que tem qualificada, ela precisa trabalhar mais. A empresa exige mais dela. 18% pressão por resultados, né? 11% busca da perfeição e 7% medo da demissão. Então, é um perfil do que causa o estresse do trabalho. Para fechar, a dificuldade na integração regional. Veja, regiões com declínio populacional podem sofrer com baixa coesão social. A migração interna para centros urbanos pode desestabilizar comunidades locais. Desequilíbrio demográfico em regiões dificulta a integração cultural e social, identidade nacional, né? Políticas públicas podem falhar ao abordar as necessidades específicas de populações móveis e o êxito de jovens pode deixar comunidades vulneráveis e desconectadas. Então, aqui eu trago 3 gráficos, ó, que é os fluxos migratórios. Esse aqui, década de 80, 90, aqui de 95 e 2000, e aqui 2005 a 2010. A cor azul, escuro e claro, é o saldo migratório. Então, o que entra e o que sai, certo? Aqui é negativo, é zero ou negativo. Então, Norte e Nordeste, em termos de migração, entrada e saída de migrantes nacionais, você veja que aqui está diminuindo. Ó. Então, tem mais gente saindo do que entrando, Norte e Nordeste, né? Azul. Em cinza é saldo positivo. Né? E o mais escuro é maior ainda, ou seja, tem mais migrante entrando do que saindo. Isso acaba impactando o quê? Aumento da população. Tá? E aqui, ó, migração entre regiões. Aqui é apenas o número, né? Então, as regiões norte, pessoas que vieram de outras regiões, 297 mil, pessoas que saíram para outro morador de outras regiões, 260 mil. Isso aqui é de 2018.
Veja, no Sudeste, pessoas que vieram em 1163 e saíram 838. Né? Então, esse saldo aqui, ó, esses números, eles refletem esse saldo aqui, ó, tá? Bem, fechamos então essa parte dos impactos. Vamos voltar aqui. Esses são os impactos sociais, melhor, econômicos no desenvolvimento do país. Redução da força de trabalho, aumento de pressão previdenciária, impacto no consumo interno, desaceleração do crescimento econômico, custos crescentes em saúde e assistência social, menor capacidade de inovação e desigualdade econômica entre regiões. E os impactos psicossociais para o desenvolvimento do país são esses: envelhecimento da população, mudança na estrutura familiar, impacto no planejamento urbano, desafios na educação, impacto na identidade cultural, alterações na percepção de bem-estar e dificuldade na integração regional. Agora, vamos para o filé mignon da aula, que é o quê? Relacionar aquelas características do processo de desaceleração do crescimento com os impactos, certo? Econômicos e psicossocial. Então, o que esse processo tem impactado no desenvolvimento? E é exatamente esses últimos slides. Então, é a relação entre as características da desaceleração da população, ou seja, a população ainda está crescendo, mas numa tendência, está desacelerando o seu crescimento, e os impactos do desenvolvimento do país, tanto econômico quanto psicossocial. Então, vamos ver essas relações, né? Isso aqui está muito com cara de analisar destacando ou apresentar destacando, não é isso? Fica a dica. Vamos lá. Então, os primeiros itens as características que a gente viu, as 14 características do processo de desaceleração, tá? Então, a partir deles, eu vou fazer a relação com os impactos. Então, veja, a redução da taxa de natalidade impacta a redução da força de trabalho, certo? Menos gente, menos força de trabalho. Então, ó, com menos nascimentos, no futuro haverá menos trabalhadores disponíveis, o que pode afetar a produtividade e o crescimento econômico. Então, isso aqui é uma ideia força, vamos dizer assim. Tá? Eu diria que esses 3 últimos slides, estudando ele, você faz a prova. Vamos lá. O envelhecimento populacional. O que causa isso? Impacta no aumento da pressão previdenciária e custos em saúde. Então, com mais idosos e menos jovens contribuindo, a Previdência Social enfrenta um déficit crescente. Além disso, a demanda por serviços de saúde e assistência social se eleva. O êxodo rural, então a saída do campo, indo para a cidade. Impacto no planejamento urbano e desigualdade regional, né? Então, o deslocamento da população do campo para a cidade gera superlotação urbana, déficit habitacional e sobrecarga nos serviços públicos, ao mesmo tempo que deixará áreas rurais menos produtivas. Olha só. Crescente urbanização, aumentando as cidades, que impacta desafios na educação e identidade cultural. Com a urbanização, a demanda por infraestrutura educacional cresce, enquanto modos de vida tradicionais podem se perder, afetando a identidade cultural de diversas regiões. A gente viu que o comportamento social da cultura dentro do campo e da cidade é diferente. Então, indo para a cidade, vai mudar a questão social, identidade. Aumento da migração internacional, desafios das políticas migratórias internas e na integração regional. Então, o fluxo de imigrantes pode gerar desafios na distribuição de empregos, moradia e serviços públicos, exigindo políticas eficazes de integração. Mudanças na estrutura familiar, a gente viu que isso está acontecendo, impacta no consumo interno. Com menos filhos e novos arranjos familiares, os padrões de consumo mudam, afetando setores de economia voltados para crianças e jovens. Em relação à interiorização da população, né, indo para o interior, fugindo das dificuldades das capitais e das metrópoles, você vai ter uma desigualdade econômica entre regiões, é um impacto. A desaceleração populacional pode levar ao crescimento econômico em algumas áreas, mas
acentuar desigualdades, pois em todas as regiões recebem investimentos adequados. Nem todas, né? É diferenciado. Impactos no declínio populacional na economia, que causa desaceleração do crescimento econômico. Vejo que os assuntos são bem, são parecidos, né? São interligados mesmo. Então, com menos trabalhadores e consumidores, o crescimento do PIB pode se reduzir, impactando a arrecadação de impostos e o desenvolvimento do país. Veja que isso aqui, ó, pessoal, é a relação de causa e efeito, né? É isso que vocês têm que colocar nos seus parágrafos. Você coloca a ideia e depois você vai dando a explicação daquela ideia, dados e exemplos. Então, isso aqui é a relação de causa e efeito, certo? É uma questão lógica, né? Coerente. Você está explicando o porquê. Educação e transição demográfica, desafios na educação, impacto nos desafios da educação. Então, com a queda do número de crianças, que é essa transição, escolas podem ter que se adaptar, seja por fechamento de unidades ou mudanças na forma de ensino. E para fechar as 14 ideias, a questão de saúde e mortalidade infantil é uma característica desse processo, né, de aceleração. Qual que é o impacto que tem a ver com isso? Alterações na percepção de bem-estar. A redução da mortalidade infantil melhora a qualidade de vida da população, mas também exige investimentos contínuos na saúde materna e infantil. A outra questão, pessoal, você pode relacionar também as características com outros impactos, tá? Aqui é apenas uma sugestão. Então, por exemplo, a percepção do bem-estar, a gente viu também, né? Por exemplo, você pode mudança da estrutura familiar, né? Você pode relacionar o envelhecimento populacional, certo? Então, apenas eu estou trazendo algumas impactos que pode estar relacionado. Desafios nas políticas migratórias internas, o impacto do planejamento urbano. Então, o deslocamento populacional dentro do Brasil pode gerar crescimento desordenado em algumas cidades, exigindo estratégias de urbanização. O impacto das desigualdades regionais, menor capacidade de inovação. Então, com algumas regiões crescendo mais lentamente, o acesso à educação de qualidade e tecnologia pode ser prejudicado, afetando a inovação do país. E a baixa fecundidade em grupos urbanos, né? Menos filhos nascendo nas cidades, impacta na identidade cultural. A queda da fecundidade, especialmente nas cidades, pode levar à redução de certas práticas culturais e mudança no perfil demográfico da sociedade. Então, essa relação mostra que a desaceleração populacional não é apenas um fenômeno demográfico, mas tem impactos profundos no desenvolvimento econômico, social e cultural. Então, aqui a gente pode pegar o psicossocial, né, do Brasil, certo? Então, essa aqui é a nossa conclusão final. Aqui está nossas redes sociais. Desejo aí bom estudo para todos. Pessoal, alguma pergunta em dúvida? São muitas ideias, né? Muitas informações. Naturalmente, vocês não vão conseguir gravar todas. A sugestão é tentar fazer um resumo. A nossa dinâmica de geografia, esse ficou o melhor formato. Tem uma aula na sexta-feira, por conta de os professores conseguirem preparar melhor a aula, né? Porque a gente sabe que a avaliação sai na terça, saiu na terça à tarde. Então, o professor, para dar aula quarta e quinta, principalmente a aula de quarta, fica bem apertado para preparar. Então, a gente preferiu fazer dessa maneira, e com o concorde de vocês, né, da grande maioria, a gente fazer aula na sexta. Então, aproveitem a aula da sexta para ir já fazendo o seu resumo, estudando e se preparar para a prova, que a minha sugestão é que façam amanhã, no sábado, tá? Porque terminam, né, o estudo na semana, sábado já está, vamos dizer assim, o conhecimento fresco na cabeça e consegue aplicar na prova, tá? Bem, dúvida, pergunta, pessoal, sobre a matéria? Tranquilo? Ok, então, só para a gente fechar, eu vou trazer aqui o slide da execução da nossa tarefa. Vou compartilhar aqui. Então, olha só. Na primeira aula, a gente trouxe, então, a dinâmica do curso, né? A tarefa. Então, escolha um local reservado, certo? Realize a tarefa em 4 horas, de preferência sem interrupção. São as condições do concurso. Aproveite a oportunidade para treinar as condições do concurso.
Não consulte os papiros. Tá? Se tiver dificuldade, quiser consultar inicialmente, agora no início, nas primeiras avaliações, tudo bem. Mas a recomendação é que lá na frente não consulte. Acredite no estudo que realizou na semana, tudo isso que a gente tem apresentado para vocês. Não tenha medo de errar. A hora é essa. Então, façam a tarefa. Errem, que agora é o momento para a gente corrigir vocês não errarem na hora do concurso. E a entrega e correção da tarefa, como a gente combinou. Faz a tarefa na folha pautada, depois escaneia a solução e gera um arquivo em PDF. Então, eu gostaria que vocês mandassem essa escrituração que vocês fazem em PDF. Aí depois vocês vão digitalizar em Word a solução da AT, né? Então, a gente tem vários processos aí, como eu já apresentei. Eu vou até colocar de novo aqui. Tem um site que faz isso, você transforma uma imagem no texto. Você pode colocar no Google Drive o seu texto em PDF, pedir para abrir no Word, ele já traduz. Você pode, no próprio Word, e lendo a prova, ele vai digitando para você, tá? Ou digitar. Então é importante por quê? Porque daí primeiro você vai revisar a sua prova e vai me ajudar na correção, né? Que eu estou fazendo um documento para poder ajudar. E aí, com esses dois documentos, o PDF e o Word, enviar os arquivos em PDF hoje para esse e-mail, atendimento@cursosromeu.com.br, certo? Eu só vou receber por ele, não vou receber pelo WhatsApp, não. Eu recebo, mande por ele, certo? Para facilitar aqui o meu processo. Enviar até às 18 horas de segunda-feira. Então, vocês têm aí sábado, domingo e segunda-feira para fazer esse processo. Fazer a prova e gerar esses documentos. As provas após essa data não serão corrigidas. Então, a gente combinou, eu não tenho condições de corrigir. Nós estamos hoje com 25 alunos, 26 alunos. Então, são, em tese, 26 provas. Se passar disso, eu não vou ter condições de corrigir, tá? Então, para ter qualidade do ensino, manda até às 18. Correção será feita de terça até segunda-feira, 16 horas. Então, eu vou começar na terça-feira, até segunda-feira, 16, eu vou corrigir. Eu digo isso porque vocês não vão receber antes disso, tá bem? Aí, a colocação de todas as correções na plataforma, eu vou fazer na segunda-feira à noite. E eu vou enviar para vocês até terça-feira, meio-dia. Então, eu termino de corrigir segunda-feira à tarde. Vou enviar para vocês a partir daí até terça-feira, meio-dia, tá? Vou tentar enviar tudo na segunda-feira, mas o meu prazo aqui que eu quero combinar com vocês é até terça-feira, meio-dia. Por quê? Para vocês verem a correção na terça-feira à tarde e para ter a aula na terça-feira, que é aquele feedback que a gente vai dar na terça-feira da aula da prova que eu corrigi, tá bom? E eu vou deixar disponível para vocês a correção na segunda-feira à noite. Todas as correções, todos os alunos vão estar lá na segunda noite, e aí, em princípio, terça de manhã eu vou estar enviando para vocês no WhatsApp para facilitar, né? Mas se quiserem ver à noite, lá na plataforma, já vai estar lá disponível. Tá? Isso aqui é por conta aí do processo que eu tenho que fazer. Né? Porque eu corrijo um documento, um PDF, gravo um vídeo. Esse vídeo eu tenho que subir no YouTube e colocar na plataforma. Então, todo esse processo exige aí uma demanda, vamos dizer assim, de procedimento, por isso que a gente estabeleceu essa rotina aqui, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta do que tem que fazer? Ok. Desejo, então, a todos aí uma boa prova amanhã, é a primeira. Faça com toda tranquilidade, usem todas as ferramentas que aprenderam até aqui, interpretem, esquematizem, redigam, tenta fazer dentro das 4 horas, tá? Se não conseguir dentro das 4 horas, não tem problema, mas façam a prova como um todo, usando o esquema 7 ideias, e faça uma anotação na prova. Ah, fez em 4 horas e 30, fiz em 5 horas, fiz em 6 horas. Então, colocam essa referência para mim, até para eu poder dar um feedback para vocês no que tem que melhorar. Tá bem? Tá bem? Pessoal, era isso. Então, boa noite a todos. Bons estudos. Terça-feira que vem a gente se encontra para a gente tratar sobre método. Um abraço. Bom final de semana.